A paz de Cristo a toda a igreja. Por gentileza, querido, abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Enquanto você está procurando o texto aí, deixa eu fazer as minhas considerações aqui. Eu louvo a Deus por me conceder mais essa oportunidade de pregar a sua palavra. Para mim não tem privilégio maior do que este. Também quero agradecer ao pastor Silas por mais uma vez estar confiando o púlpito dessa igreja a mim. Segundo Crônicas, capítulo 20, nos diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Vamos pular para o versículo 13 do mesmo capítulo. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu quero falar aqui um pouco sobre atitudes a serem tomadas em tempos de adversidades. Quais as atitudes, dentre tantas possibilidades que existem, mas quais as atitudes que nós podemos tomar em tempos de adversidade? Esse texto, irmãos, foi um dos primeiros textos que eu li na Bíblia. Isso já faz 34 anos. Muitos pregadores eu ouvi pregar sobre esse texto. Lições de escolas bíblicas nos falaram sobre este texto. E é um texto que todos nós, desde adolescentes, ou muitas crianças na casa de Deus, já leram este texto e já aplicaram esse texto em algum momento na sua vida. A despeito de todos nós, ou quase todos, conhecerem muito bem este texto, o Espírito Santo colocou alguma coisa no meu coração que eu acredito que sirva para algumas pessoas aqui. A Bíblia nos fala sobre um rei, e o nome deste rei era Josafá. Ele era tataraneto de Salomão. Ele foi o quarto rei do reino de Judá. Ele viveu no século 8, aproximadamente, antes de Cristo. Josafá foi um homem bom, gente boa demais. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e também nos caminhos
do rei Davi. Ele fez a reforma religiosa em Jerusalém. Ele abriu as portas da casa do Senhor, celebrou a Páscoa. Josafá não fez só isso. Josafá, ele colocou juízes em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele estava preocupado com a justiça. E ele instituiu um tribunal onde as pessoas tivessem acesso à justiça. E Josafá, particularmente, acompanhou de perto este processo. E ele disse aos sacerdotes e levitas que estes julgassem segundo a lei do Senhor e que houvesse justiça entre o povo. A justiça estava no coração deste homem. Não foi só isso. Ele destruiu os altares de Baal. Ele destruiu os postes ídolos que eram dedicados a Astarote ou a Zerá. Ele também, na reforma religiosa, ele fez com que levitas e sacerdotes percorressem todo Judá, explicando e ensinando a palavra de Deus. Ele era um homem crente, fiel, temeroso e buscava a face do Senhor. Ele foi um rei tão poderoso que até os filisteus lhe pagavam tributos. Deus o abençoou sobremaneira, Deus o honrou, Deus fez com que ele prosperasse ao ponto de ter um exército com mais de 1 milhão de homens, aproximadamente 1.160.000 homens. E aí, na calmaria do seu reinado, em dias de paz, a Bíblia diz, no versículo 1, que 3 reinos se ajuntam contra Josafá. E a Bíblia diz que são os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir. 3 reinos se juntam e fazem uma colisão para derrubar Josafá, para destituir Josafá e para destruir a cidade de Jerusalém. Ele era um rei tão poderoso que um exército só não poderia lutar contra ele. Ele era um rei tão fortificado que não tinha como apenas um reino fazer luta contra ele. Obviamente, para fortificar as suas fronteiras, ele pôs postos avançados do seu exército, além das suas fronteiras, para garantir a sua guarnição. E um destes postos avançados, chegam alguns soldados e dizem: olha, está vindo um grande exército contra o Senhor, rei. Um dos nossos postos avançados, além das nossas fronteiras, viram que estão marchando um exército. E segundo os nossos espiões, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os da montanha de Seir. E eles vêm contra ti em uma grande multidão, e já estão acampados em Hazazon Tamar, além da Síria. Ou seja, eles já estão acampados ao sul do Mar Morto, prestes a subir para Jerusalém. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, qual é? É que em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 e posteriormente versículo 13, 14 e 15, você vai perceber que Deus dá uma ordem a Moisés e a todo o povo de Israel, quando estes saíram do Egito e estavam na peregrinação no deserto. Deus disse assim: olha, quanto aos filhos de Amon e Moabe, vocês não vão fazer guerra contra eles. Vocês não vão tomar nada deles, vocês não vão usurpar nada deles, muito pelo contrário, vocês vão comprar e pagar aquilo que vocês quiserem, e não faça guerra contra eles, porque eles são descendentes de Ló,
e eu tenho dado a eles esta herança. E a partir do versículo 14, Deus vai dizer em relação aos filhos, não de Amon, de Moabe, mas os da montanha de Seir, os edomitas, que eram descendentes de Esaú. E Deus diz assim: olha, quantos da montanha de Seir, os edomitas, vocês também não vão fazer guerra contra eles, nem cidade deles alguma vocês vão tomar, porque eles são herança de Esaú. Não toque neles, não façam guerra com eles. Mas agora, no capítulo 20 de 2 Crônicas, estes mesmos que receberam do Senhor uma bonificação, estes mesmos que Deus disse: olha, não faça guerra contra eles, eles vieram fortemente armados contra Josafá. Tem guerras que você não quer entrar nela, irmãos. Existem guerras que Deus diz para você: não entra, não faça guerra contra eles, fica na tua. Mas tem gente que insiste em fazer guerra contra nós. É aquele ditado: você dá um boi para não entrar na guerra, numa briga, mas também dá uma boiada para não sair dela. Eu não quero briga, eu não quero contenda, eu não quero discórdia. Deus não quer isso. Mas se veio para a briga, esteja disposto a ir até o fim. Tem inimigos que nós não queremos fazer, mas existem pessoas que insistem em brigar com a gente. Josafá era pacífico, um povo pacífico, um camarada crente, mas eles vieram para a guerra, vieram para derrubar, vieram para guerrear. Tem pessoas que são assim, irmãos, sabe que nós somos pacíficos, sabe que nós somos crentes, sabe que nós não queremos briga, mas eles vêm contra nós. Então se prepare, porque conosco está não um braço de carne, conosco está o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se quer guerra, vai ver guerra. Uma coisa que eu aprendo com Josafá: em tempos de paz, se prepare para a guerra. O versículo 2 diz que chega a notícia ruim. Você sabia que o dia da notícia ruim chega? E você sabia que ela chega de repente? Você sabia que a doença não manda recado? Você sabia que a morte não manda recado? Quantas vezes nós somos surpreendidos de repente por conta de uma notícia ruim? É um problema com o filho, é um problema no casamento, é um diagnóstico médico que chega na tua casa e explode como uma bomba. O dia da notícia ruim é quando você chega no trabalho e alguém diz assim: olha, passa primeiro no RH, porque lá alguém quer conversar com você. Olha, vai passar uma barca aí, o teu nome está encabeçado. E você tem prestação de apartamento, prestação de carro, filho na escola, e o dia da notícia ruim chegou. O dia da notícia ruim é quando um acidente acontece. O dia da notícia ruim é quando do nada você é comunicado, chega até você uma notícia: olha, tem gente querendo te derrubar, tem gente querendo puxar o teu tapete. Mas como assim? Eu nunca procurei briga com ninguém. O dia da notícia ruim, e chega de repente. E o versículo 3 diz que quando esta notícia chegou, Josafá temeu. Tem algum super-herói aqui? Ele temeu. Agora, preste atenção. Ele temeu. O medo aqui não é um medo sem base racional, é um medo com base racional, porque o medo sem base racional é neurose. Eu não me refiro a um medo sem base racional, é um medo com base racional. São 3 reinos contra um.
Ele temeu. Quem sabe você entrou hoje aqui e você está temendo alguma situação. Pastor, mas ele era homem de Deus. O senhor falou tanta coisa sobre ele aí, e ele temeu? Irmão, então você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: irmãos, de maneira nenhuma queremos que vocês venham ignorar as tribulações que nos sobreveio na Ásia. De tal modo fomos agravados, que da vida até nos desesperamos. Dá para você imaginar o apóstolo Paulo desesperado? Porque disse ele, porque tínhamos sobre nós uma sentença de morte, e a expectativa da morte é pior do que a morte. O problema não é você morrer, porque todos nós vamos. O problema é você saber que vai morrer, porque a expectativa da morte é pior do que a morte em si. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele disse assim: irmãos, de maneira nenhuma queremos que vocês também venham ignorar o que nos aconteceu, porque quando chegamos na Macedônia, não tínhamos repouso ou descanso algum em nossa carne. Antes em tudo fomos atribulados, combates por fora e temores por dentro. Mas o Deus que consola os abatidos nos enviou a Tito. Ou seja, Paulo estava abatido. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Jeremias disse para Deus: Senhor, tu me iludiste, iludido eu fiquei, e prevaleceste sobre mim, e foste mais forte do que eu. É calabouço, é surra. Ninguém acreditava nele. Todo mundo profetizava uma coisa, só ele profetizava outra. O camarada ficou tão atribulado que ele falou: quer saber de uma coisa? Tu me iludiu. Iludido eu fiquei, aquele negócio lá do capítulo 1 que tu falou comigo, que me chamou desde o ventre da minha mãe. Senhor, eu estou iludido. Eu acho que tudo aquilo foi ilusão, porque às vezes a luta, as intempéries da vida, as adversidades da vida faz isso com a gente, irmãos. Faz a gente questionar. Aí vem os porquês, os porém, os entretantos, os serás. Quem sabe você entrou hoje aqui temendo alguma situação, mas deixa eu trazer uma palavra para o teu coração, para a tua mente hoje aqui. O mesmo Paulo que passou isto é o mesmo Paulo que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11: ó Timóteo, quantas perseguições e aflições, das quais eu padeci em Antioquia, Listra e Icônio, mas de todas o Senhor me livrou. Segundo Timóteo 1,12, ele diz: por cuja causa padeço, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Eu conheço Jesus. Eu entreguei a minha vida não a um boneco de gesso, de pau e de pedra. Eu entreguei a minha vida a Jesus de Nazaré, aquele que libertou meu pai lá de dentro do espiritismo e tirou ele por detrás de um gongá, onde era babalorixá, e fez dele um crente fiel. O Deus que salvou a minha mãe e tirou ela da porta do cemitério de Irajá, manifestada com demônios dando consulta. O Deus que me salvou, eu sei em quem eu tenho crido. Pode se levantar demônio, pode se levantar homem, pode se levantar trevas, Satanás. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus. Você não vai ficar desamparado. Você não está sozinho nisso não. Deus está contigo. Aleluia, aleluia. Deus é contigo. A última palavra será de Deus na tua vida. Satanás não vai ter a última palavra. A última palavra não será deste homem mau e maligno. A última palavra não será desse diagnóstico médico. A última palavra não será deste homem. A última palavra sobre a sua vida será a de Deus. O
versículo 3 diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor, e o versículo 5 diz que ele foi para a casa do Senhor. Nada como uma boa luta para fazer a gente orar. Às vezes está aquela calmaria, aquela zona do conforto, e Jeová manda um ventozinho para chegar. Estou com saudade de você, Josafá. Estou com saudade. Quanto tempo você não vai lá no templo orar, falar comigo? Quanto tempo tu não entra na tua recâmara de dormir para conversar, para bater um papo? Quanto tempo a gente não tem mais uma intimidade? Ei, vai vir uma perseguiçãozinha aí, vai vir um negócio aí para a sua vida, e eu sei que tu vai voltar. Quem sabe isso está acontecendo, é Deus te chamando para oração, hein? Quem sabe isso que está acontecendo na tua vida, é Deus te chamando para o teu quarto, para você orar e para você falar com Ele. Quem sabe isso tudo que Deus está permitindo, é para que você ore mais, para que você busque mais, para que você esteja mais perto dele, porque tudo aquilo que Deus permite tem um propósito. Deus não é Deus de acaso, Deus não é Deus de coincidência, Deus, Ele é Deus de propósito. Se Deus está permitindo isso, Ele tem algum propósito. Uma coisa eu sei, tu vai ficar mais crente. Uma coisa pelo menos eu sei, tu vai ficar mais perto de Deus. No versículo 6, ele estava tão crente, que para mim, ele fez a oração mais linda da Bíblia. Talvez uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. No versículo 6, Josafá diz: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir. Isaías 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa resistir ao teu Deus. Basta uma palavra dele e os cadeados de bronze se quebram. Basta uma palavra dele e os ferrolhos de ferro se derretem. Basta uma palavra dele e as portas se abrem. Basta uma palavra dele e os muros caem. Basta uma palavra dele e os montes se derretem como cera. A minha oração hoje é: Deus, se coloca de pé no teu trono e libera uma palavra sobre a ADVEC aqui na Montevidéu número 900, porque quando Deus fala, não há nada e nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Eu nunca vi ninguém orgulhoso na oração. Eu nunca vi ninguém vaidoso na oração. Eu nunca vi alguém na oração arrogante. Na perseguição, na luta e na prova, na hora da oração, nós estamos aquebrantados. O jardim da oração é o lugar onde nós estamos contritos. É o lugar onde nós estamos aquebrantados. É o lugar que nós reconhecemos os nossos limites. É o lugar que nós reconhecemos a nossa posição. E é nesse lugar que nós entendemos que se Deus não fizer, Deus te leva até um lugar para te mostrar: cadê a tua sabedoria? Cadê a tua esperteza? Cadê a tua malandragem? Cadê os teus amigos? Cadê o teu conceito? Cadê o teu nome? Aqui só eu posso fazer. Se eu não fizer, Josafá, ninguém mais faz. E às vezes Deus permite isso, irmãos. O que, pastor? Nós chegarmos no nosso limite. Josafá, ele reconhece os seus limites. Versículo 12, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos
estão postos em ti. Ele reconheceu os limites dele. Ele chegou a um momento que ele disse a Deus: até aqui eu vim, até aqui eu me virei, até aqui eu conseguia sozinho, mas a partir daqui, Deus, se tu não fizer, em nós não há força contra essa grande multidão. E tem outra coisa, Deus, nós também não sabemos o que vamos fazer. Você já se viu assim? Diante de um problema que você não tem força contra ele? Você já se viu diante de uma doença? Você já se viu diante de um problema com o teu filho, que você não sabe mais o que fazer? Você já se viu cercado por inimigos, e você olhar para todos os cantos e não ver saída? Você já se viu diante de um problema e não ter força contra ele? Talvez não ter força nem para orar. Você já confessou isso para Deus? Você já disse para Deus: Deus, eu não tenho força contra isso, porque isso é maior do que eu. Ele disse: eu não tenho força contra esse problema. E tem mais, Deus, eu também não sei o que fazer. Isso aqui é ótimo, irmão, porque às vezes a gente dá conselho para todo mundo, mas quando é com nós mesmos, a gente não sabe o que fazer. Porque na vida dos outros é muito fácil opinar. Na vida dos outros é muito fácil dar palpite. Na vida dos outros é muito fácil você dizer o que tem que fazer. Não, rapaz, faz isso aqui, rapaz. Se eu fosse você, eu faria isso. Se você faria aquilo outro. Na vida dos outros, falar é fácil. Difícil é quando é na sua vida. Difícil é quando é na sua família. Quem sabe você entrou aqui hoje diante de um problema que você não tem mais força contra ele. E quem sabe você também entrou aqui hoje e você não só não tem mais força, mas também você não sabe o que fazer. Tem pessoas que entraram aqui hoje que, além de não ter mais força contra o problema, você chegou no teu limite e você não sabe o que fazer. Você não sabe que direção tomar. Josafá disse: Senhor, em nós não há força contra esta grande multidão, e nós não sabemos o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não tira o teu olhar de Jesus. Não tira a tua visão de Jesus. Não tira o teu foco de Jesus. Não tira. Não deixa de olhar para Ele nem só um segundo. Não tira os teus olhos de Jesus. Olha para Ele e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho força contra esse problema. Eu estou esperando o escape, eu estou esperando o livramento. Senhor, olha para mim, eu não vou desistir. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas eu não vou desistir. Eu estou aqui à espera de um milagre, à espera de um livramento, à espera de um escape. Irmãos, receba esta palavra em nome de Jesus. A tua história não vai terminar assim. Deus vai mudar a tua história. Ele vai entrar nesta guerra e Ele vai fazer justiça. Aleluia, aleluia. Josafá foi para o culto, foi buscar Deus na igreja, foi para a casa do Senhor. Você acha que você em casa as coisas vão melhorar? Ele temeu, chorou, mas e aí, vai ficar a vida inteira assim? Tem tempo para tudo, irmão. Sentiu o baque, sentiu o temor, chorou, lamentou, e aí, vai viver isso a vida inteira? Você tem que tomar atitude. O que é que ele fez? Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou reunir todo o povo. Eu não vou me isolar nisso não. Não vou ficar em casa chorando sozinho não. Senão eu vou ser presa fácil para o inimigo.
eu vou juntar todo o povo, eu vou lá para o meio da congregação, eu vou ficar lá, eu vou para a casa do Senhor. Irmãos, eu não tenho nada contra, você pode orar onde você quiser, mas o lugar do teu milagre é aqui, o lugar da tua resposta é aqui, o lugar que Deus vai falar contigo é aqui, é deste altar que Deus vai falar através do profeta, é neste lugar que Deus vai liberar a bênção, é aqui que você vai ouvir a voz de Deus, e é aqui que você vai receber as diretrizes de Deus para a tua vida. Josafá, ele foi para o culto. E o que acontece quando você está no culto? Versículo 13 diz: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Deixa eu falar para você aqui. O texto diz que eles estavam em jejum, eles jejuaram. Estavam todo mundo, as crianças, as mulheres e os filhos. Eu tenho um remédio para você. Sai daqui, reúne a mulher, as crianças e todos os filhos, e diz: todo mundo vai jejuar e vai orar, porque o negócio ficou feio, o bicho vai pegar, e agora todo mundo vai entrar em jejum e oração nessa casa. E tem mais, nós vamos para a casa do Senhor. Acabou esse negócio de escola dominical, um dorme, o outro não vai. Acabou esse negócio que tem o jogo, tem um programa, tem alguma coisa para fazer. Acabou esse negócio. Agora é jejum e oração, e vamos todo mundo para a casa de Deus. Se quiser milagre, se quiser resposta. E foram para a casa de Deus. E o versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo Judá. Sabe por que eu acho isso aqui lindo, irmãos? Porque estava todo mundo no culto, em jejum e oração, homem, mulher, os filhos e as crianças. E no culto sempre tem um crente ligado. Jaziel estava ligado, e o Espírito de Deus veio sobre Jaziel. Oh, aleluia! Jaziel cheio do Espírito Santo. Você vai profetizar, hein? Eu vou profetizar. Jesus, eu não aguento mais, eu vou profetizar. E ele profetizou, disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, aleluia. Em um ambiente de oração, em um ambiente de jejum, em um ambiente de adoração, Deus sempre vai falar. Vocês lembram de Atos capítulo 13? Na igreja de Antioquia, da Pisídia, estavam todos reunidos em oração. E a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando. Capítulo 13 de Atos. E disse o Espírito Santo: separa a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Sempre que nós tivermos, irmãos, no ambiente de oração e jejum, Deus vai falar, Deus vai usar alguém. Eu acho que Deus está falando com a gente aqui. Eu acho que Deus está querendo falar com a gente aqui. Sai de casa, meu irmão, já vem ligado de casa, já vem em oração, já vem em jejum, já vem. Não vem para cá só para falar, para reclamar, para julgar, para criticar. O culto foi assim, o culto foi assado. Você não vem ligado, vem igual Jaziel, irmão. Já vem em oração, já vem em jejum, e deixa Deus te usar. Aleluia! E o profeta disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou repetir o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo
o Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Aleluia. Aleluia. Permitam-me parafrasear o texto. O texto diz: e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então vou prefaciar o texto aqui. Parafrasear, perdão. E disse, dai ouvidos toda a Devec, e vós, moradores da Penha, e tu, ó pastor Silas, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois esta peleja não é vossa, ela é de Deus. Aleluia. A palavra de ordem hoje é: não temas. A palavra de Deus na boca do profeta foi: não temas. Pastor, você não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Não temas. Pastor, aconteceu, não temas. Pastor, mas o negócio está difícil, não temas. Pastor, deixa eu falar, não temas. Fica com a Bíblia, fica com a palavra profética que está sobre a sua vida hoje. Não temas, não temas, não temas, não temas. Você pode pelo menos dizer para duas pessoas que estejam próximas a você: não tema essa adversidade, maior é aquele que está contigo. Diga aí, abre essa tua boca de Jaziel, profetiza. Essa luta é de Deus, viu? Essa luta é de Deus. Eles não compraram briga com você, não. Eles compraram briga com Deus. Eles estão mexendo em casa de marimbondo, estão catucando onça com vara curta, mexeram onde não podia mexer. Jeová vai entrar com juízo aí. Essa guerra é de Deus. Aleluia. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E os achareis aonde? No fim do... Irmãos, por que a vitória às vezes tem que estar no fim do vale? Por quê, irmão? Não podia ser no início do vale? Tá bom, no meio do vale, mas é no fim do vale. Vocês lembram de Mateus capítulo 14? A partir do versículo 22. Vocês conhecem a história melhor do que eu. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles atravessem para o outro lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, um horário que compreendia entre 3 da madrugada às 6 da manhã, Jesus vem andando sobre as águas e livram eles daquela tempestade. Vocês conhecem a história. Por que não foi na primeira vigília, irmão? Jesus podia chegar na primeira vigília entre 6 da tarde e 9 horas. Quem sabe na segunda vigília, de 9 à meia-noite. Ele chegou na última vigília. Jesus chega no nosso limite. Pastor, estou no meu limite. Que bom. Que bom por quê, pastor? Porque Jesus está chegando aí. E os achareis no fim do vale. No fim do vale. Essa luta que tu está travando, ela é no fim do vale. Eu estava perguntando para Deus: fim do vale, né? Coisa da minha cabeça, eu não sei, mas veio ao meu coração. Sabe? Você sabe o que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não passa de um grande vale. Se você olhar do alto, o rio é um grande vale. É por isso que nós temos morros por todos os lados. Porque no final de todo vale tem sempre uma montanha. E aí, sabe o que veio meu coração para compartilhar contigo? Se você está no fim do vale, se prepare,
Porque chegou a hora de você subir a montanha. Mas por que subir a montanha, pastor? Porque você é águia. Ainda não entendi, pastor. Águia não é a galinha que voa do chão. Águia só voa de grandes penhascos e lugares altos. Tu está passando por esse vale, mas Deus vai te levar para lugares altos, para de lá você alçar grandes voos. Se prepara para voar, se prepara para voar, porque essa luta vai ter um fim. Não tem mal que dure para sempre. Se prepare. Aí o versículo 20 diz uma coisa interessantíssima. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas, e prosperareis. Deus está na casa. E eu tenho uma outra notícia para você. Deus colocou profeta nessa casa também. Você quer estar seguro? Você quer estar próspero? Então dê ouvido à voz de Deus. E dê ouvido à voz do profeta. Por quê, pastor? Porque a voz do sacerdote se parece com a voz de Deus. Vocês lembram do jovem Samuel? Deus fala com o menino Samuel no tabernáculo. Samuel ouve a voz de Deus e pensa que quem está falando com ele é o sacerdote, porque a voz de Deus se parece com a voz do sacerdote. Tem palavra de Deus aqui para a tua vida, e ela emana deste altar. Muito bem. O que acontece posteriormente? Josafá colocou os levitas na frente dos homens de guerra. Agora chegou a hora da batalha. Você conhece a história? Só estou lembrando você aquilo que você já sabe. Versículo 23. A Bíblia diz que os inimigos se destroem uns aos outros. Mas vamos voltar um pouco. Josafá, ele coloca os levitas na frente dos homens de guerra, na frente dos armados. E eles vão louvando ao Senhor, e vão dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, por causa da sua benignidade. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu disse aqui que só vou falar, lembrar aquilo que você já sabe. Josafá está dizendo o seguinte: olha, essa guerra quem vai vencer é Deus. A gente não vai dar um tiro aqui. Nós não vamos pegar em espada aqui. Então a vitória, ela não vai ser só de Deus, vai ser por Deus. Ele colocou o cântico na frente das armas de guerra. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele começou a louvar antes da vitória. Ele começou a glorificar antes da vitória. Sabe o que você precisa fazer? Começar a louvar e adorar a Deus. No teu carro, na tua casa, na igreja, na rua, no ônibus, no trem, no metrô, seja onde for, começa a louvar o Senhor. Não sei qual é o teu louvor preferido, o teu hino preferido, mas abra a tua boca e diz: Senhor, não é eu que vou guerrear essa guerra, não é a minha inteligência, não é a minha estratégia, eu sei que essa guerra é tua e é tu que vai me dar vitória. Então vai na minha frente, eu vou louvar o teu nome, eu vou bendizer o teu nome e eu vou glorificar o teu nome. Então abra a tua boca e começa a adorar a majestade santa. Começa a glorificar. Irmão, fazer culto de ação de graça depois da vitória é fácil. Eu quero ver você louvar antes da vitória, porque ela é certa. Aleluia.
Sabe o que aconteceu? Os inimigos começaram a brigar entre si. Um começou a matar o outro. Os filhos de Amon brigando contra os filhos de Moabe. Depois os filhos de Edom, da montanha de Seir, lutaram com eles. E foi um matando o outro, um matando o outro, um matando o outro, até que não sobrou ninguém. Sabe como é que Deus vai desfazer esse mal? Eles vão se matar uns aos outros, nas mentiras deles, nas fofocas deles, na maldade deles. Vão se pegar um ao outro. Daqui a pouco eles estão fazendo escândalo um contra o outro. Você está esquecido aqui, ó. E estão se pegando lá, se pegando lá, se pegando lá. Daqui a pouco tu chega. O que está acontecendo aí? O terror do Senhor pousou sobre eles. Que sejam confundidos todos os nossos inimigos. Que seja derrotado todos os nossos inimigos. Eles não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Eles não vão prevalecer contra a tua vida. Não prevalecerão. Confundidos e transtornados serão os nossos inimigos. Sejam frustrados agora todos os nossos inimigos, porque o terror do Senhor cai sobre eles. Aleluia. Irmãos, quando Josafá chega, eu estou caminhando para o fim, só haviam corpos mortos. 3 dias para saquear o despojo. Quanta riqueza! Ouro, prata, animais, comida. Irmãos, eles vieram para saquear e para destruir. Quem estão destruídos são eles, e quem está sendo saqueado são eles. Fala aí, sem agredir o seu irmão, sem constranger, disse assim: Deus vai mudar o jogo. Deus vai mudar o jogo, fala aí. Vai virar o jogo. Ah, não, você não está acreditando não. Se você acreditasse, você falava com fé e falava mais alto. Deus vai virar essa mesa aí. Deus vai virar esse jogo aí. Vai vir surpresa de Deus esse ano. Virá surpresa sobre a nossa igreja. Lubricante Laracerbinácia. No mundo de Deus, um comando está sendo liberado. Lebre a xérgia, canto combra florgue reface, cante o lebrande remando chubrinaia. Virá a surpresa de Deus sobre esta casa. Virá a surpresa de Deus sobre esta igreja. Deus vai virar o jogo. Depois de 3 dias, e aqui eu termino, saqueando. Depois de 3 dias nos despojos do inimigo, morto. Cadê aquele que blasfemava? Morto. Cadê aquele que disse que ia te derrubar? Esquecido, morto. Ninguém fala mais dele. E aquilo que era dele, depois de 3 dias saqueando tudo, a Bíblia diz que eles vão para o vale da bênção. E todos se reúnem no vale da bênção. Versículo 26. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca. Vale da bênção aqui, tá? Você está procurando, pastor, cadê a bênção? É Beraca, é o vale da bênção. Porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca, até o dia de hoje. Olha só,
Os 3 dias de despojos, aquilo foi só paliativo. O que Deus tem para você é o vale da bênção. Isso aí só é escape. Isso aí só foi um dedinho de Jeová. Isso aí só foi um livramentozinho que Deus te deu. Isso aí é só para você colocar a cabeça do lado de fora e dar uma respirada. Para onde Deus vai nos levar, Devec? Para onde Deus vai nos levar? Deus vai nos levar para o vale da bênção. Se prepara aí, irmão, porque Deus vai nos conduzir para um vale de bênção. Tem coisa de Deus nos esperando. Tem bênção de Deus por aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.